Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo da série Leituras Literárias, vou falar um pouco para vocês sobre um conto do Kenzaburo Oe, que é um autor japonês, chamado Os Pássaros. Espero que vocês gostem. Quem é Kenzaburo Oe? Como eu já falei na introdução desse vídeo, Kenzaburo Oe é um escritor japonês, nascido em 1935, terceiro filho de uma família de 7 irmãos. Kenzaburo Oe enfrentou a morte de seu pai muito cedo. Quando o pai do Kenzaburo morreu, ele tinha apenas 6 anos de idade. E ele vivenciou as lutas envolvendo os aliados e os japoneses durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Kenzaburo Oe estudou literatura francesa na Universidade de Tóquio e conquistou o prêmio Akutagawa de literatura aos 22 anos de idade devido ao conto Prize Stock. O enredo desse conto é muito interessante. Ele descreve nesse conto o que acontece quando um grupo de homens que vive numa pequena ilha no arquipélago, que constitui as ilhas japonesas, tem nas suas mãos um piloto de guerra americano cujo avião caiu nessa ilha. Então o Kenzaburo nesse conto ele vai retratar como esses homens viveram em companhia desse soldado americano depois que o avião dele foi derrubado e caiu justamente aí nesse vilarejo. Foi esse conto que valeu para ele o prêmio Akutagawa de literatura. Por curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o prêmio Akutagawa é considerado pela crítica japonesa a mais importante premiação da literatura naquele país. E o Kenzaburo conquistou esse prêmio aos 22 anos de idade. Uma das características da obra do Kenzaburo Oe é o fato dela apresentar muitas marcas de uma escola filosófica conhecida como existencialismo, cujo principal nome, mais renomado e conhecido, é o francês Jean-Paul Sartre. E isso é uma questão importante, porque a obra do Oe ela é marcada efetivamente pelo existencialismo e ela apresenta muitas características que aproximam esse autor do já referido filósofo francês Jean-Paul Sartre. Um outro ponto curioso. O Kenzaburo Oe recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo romance intitulado Uma Questão Pessoal, que foi publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. E é, sem dúvida, a obra que tornou Kenzaburo conhecido mundialmente. Os textos escritos por esse autor entre os anos de 1950 e 1960 se caracterizam por expressar certos aspectos da vida cotidiana do Japão pós-guerra. Entre esses aspectos estão relacionados àqueles que marcam as características pessoais dos sujeitos que cresceram no contexto do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, como foi o caso do próprio Kenzaburo Oe, e que se tornaram pessoas adultas em uma sociedade que é marcada por 2 processos característicos. O primeiro deles está relacionado ao isolamento individual e o segundo está relacionado ao isolamento social. Tá? O conto Os Pássaros está aqui, faz parte dessa coletânea, 14 contos do Kenzaburo Oe, que foi publicada também aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Tá? O conto Os Pássaros, ele faz parte justamente desse contexto que eu mencionei para vocês. Ele foi escrito em 1958 e a narrativa conta sobre uma família que está enfrentando um processo muito dramático relacionado à morte do pai. Cada membro do clã opta por uma estratégia diferente para lidar com a situação e para lidar com o luto que advém dessa situação. E o caçula da família, ele adota uma estratégia muito surreal. Por quê? Ele abandona o mundo exterior, ele se tranca no seu quarto, ele passa a viver trancado dentro desse quarto. E ele passa a viver nesse quarto que representa aí, de uma certa maneira, um local de abrigo, um local de segurança, só que ele não vive nesse quarto sozinho. Ele imagina, ou não, porque a gente não fica sabendo disso no decorrer da narrativa, a gente é muito surpreendido pela forma como o Oe articula o texto, estar cercado sempre por uma grande quantidade de pássaros. Tá? Vou apresentar para vocês com um pouquinho mais de detalhes a trama dessa história, porque ela é muito legal. Tudo começa então
com um jovem que está lá, né, encerrado no seu quarto, e que acredita estar rodeado por esses pássaros com os quais ele vai se comunicando. Tá? Esse rapaz abandonou os estudos, ele estava fazendo faculdade, mas ele abandonou os estudos e se isolou completamente do mundo externo, passando então a conviver apenas com esses pássaros. A atitude dele é incompreendida pela família e ele acaba sendo enganado e internado contra a vontade em uma clínica psiquiátrica, na qual ele é alvo de uma série de violências, tanto de caráter físico quanto de caráter psicológico. Em um dado momento da narrativa, a mãe desse menino, ao entrar no quarto do rapaz, ela também ouve os pássaros. E é por isso que cria, né, no texto do Oe esse momento fantástico, vamos dizer assim, pensando um pouco no Todorov, né, na introdução à literatura fantástica, de uma situação inusitada, porque ninguém ouvia os pássaros, ninguém via os pássaros, ninguém sentia os pássaros a não ser o rapaz. Né? E aí, de repente, depois que ele é internado, a mãe entra no quarto e ela também começa a sentir a presença desses pássaros. Né? Isso causa assim, um estremecimento no leitor, na leitora, porque você para e pensa, poxa, então será que eu achei que esse menino era louco e na verdade ele não era? Né? Então é um ponto bem interessante, é uma sacada muito boa que o Kenzaburo Oe tem na construção do texto. Mas enfim, a mãe entra no quarto, ela ouve, né, o cantar dos pássaros, que o rapaz afirmava conviver, que ele afirmava ser uma presença, né? E aí ela fica assim muito assustada com isso, né? Nesse interim, né, no mesmo momento em que a mãe está vivendo a presença desses pássaros no quarto, na clínica onde ele está internado contra a vontade dele, o rapaz sofre um ataque muito violento, né? Ele é agredido muito violentamente e acaba gravemente ferido. É nessa hora que a mãe e os irmãos se dispõem a ir buscá-lo na clínica e levá-lo para casa. E aí a gente poderia pensar assim, nossa, então vamos ter um final feliz. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante na obra do Oe. Né? Ele traz uma realidade nua, uma realidade crua, e não necessariamente apresenta, né, aquele final feliz que a gente, quanto leitor, leitora, espera. Se vocês me derem licença, eu vou ler um trechinho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Com um sobressalto, ele contemplou fixamente a mísera e estreita testa da mãe. Já não estava mais pensando nos pássaros de maneira alguma. Eles não passam de uma porca fantasia, incapazes de me apoiar quando me vejo mergulhado em humilhações. Pois acabo de cortar relações com aqueles pássaros irritantes, disse ele. Não, não, agora você está a salvo. Pode viver com seus passarinhos queridos, sem medo de ser mandado de volta para o hospital. Eu é que estava errada, disse a mãe entre soluços. Fiquei apavorada quando os ouvi em seu quarto batendo as asas violentamente, como se estivessem com muito medo, e então fui ao hospital, onde encontrei você caído no chão, coberto de sangue. Mentira, disse ele, mas no mesmo instante o ferimento na cabeça doeu de maneira atroz, levando-o a um passo do desfalecimento. Exaurido, ele se calou. Não é mentira, disse a mãe com voz repleta de um zelo quase religioso. Neste momento estou sentindo os pássaros tocando-me o corpo com verdadeiro carinho, e eles estão todos trinando a plenos pulmões. Ouça! Mas o rapaz não percebia absolutamente nada dos pássaros em torno dele. Então, é quase como se as pessoas tivessem arrancado, né, desse menino alguma coisa que servia inclusive para ele se identificar e para ele se entender enquanto sujeito. Né? E essa marca ela vai ficar causando aí nesse rapaz um processo de desencantamento em relação ao mundo. Né? Se você quiser saber como é que termina essa história, eu aconselho severamente a leitura desse conto do Kenzaburo Oe. Tá? E a que questões, né, esse conto nos remete? Primeira delas, indubitavelmente, a vivência do luto. Né? O conto mostra que o luto é um processo individual, que o luto é um processo pessoal. Quando a gente nega a dor da perda, pode começar a projetar sentimentos, e é mais ou menos isso que o rapaz faz aí com os pássaros. Né? O luto é algo que todos nós vamos enfrentar em algum momento da nossa vida, né? E que vai manifestar uma série de sentimentos que a nossa sociedade costuma varrer para debaixo do tapete. Né? Dor, tristeza, mágoa, raiva, culpa. Né? Esses sentimentos eles devem ser vivenciados justamente para que o sujeito seja capaz de elaborar a dor daquela perda.
né? Mas a nossa sociedade, criando aí a ideia de que a gente tem que estar sempre bem, de que a gente tem que estar sempre alegre, de que a gente tem que se mostrar forte, faz com que a gente oculte e silencie esses sentimentos. E isso pode provocar sofrimentos psicológicos e adoecimento em virtude do fato do não enfrentamento das situações que promovem, né, o luto e que promovem esses sentimentos que eu coloquei aí para vocês. E aí é que está o X da questão. O problema não está em sentir essas questões. O problema está em a sociedade contemporânea achar que essas coisas se resolvem instantaneamente, né? Ela é uma sociedade em que tudo é instantâneo e que acha que, de uma certa maneira, tudo é cor-de-rosa. Basta para isso a gente olhar aí as redes sociais, né? Isso faz com que as pessoas sejam colocadas numa espécie de bolha, né? E aí tem um problema, porque elas não sabem depois como lidar com o não, como lidar com o sofrimento, como lidar com a perda. Tá? Isso é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar. E o segundo ponto, e eu acho que esse é um ponto central nesse conto do Kenzaburo Oe, é o fato de que ele mostra o preconceito que a sociedade possui, e aqui eu poderia dizer a sociedade ocidental, e no caso específico eu sei que eu estou falando de um conto japonês, né? E portanto em tese a gente está falando da sociedade oriental, mas essa marca eu acho que equivale muito para a realidade que a gente está vivendo hoje, que é o preconceito para com as pessoas que sofrem de alguma doença mental. Né? O conto mostra a dificuldade de comunicação, a dificuldade de aceitação da pessoa que sofre de uma doença mental com as pessoas ao seu redor. Tá? Isso é uma marca que a gente vai observar, inclusive na obra do Foucault, quando ele discute sobre determinados processos relacionados à forma como o mundo ocidental construiu a ideia de doença mental. Né? Tudo aquilo que é considerado anormal torna-se um alvo de violência. Né? A internação forçada do rapaz é marcada por situações em que o sujeito é objetificado, né? O sujeito doente é objetificado e ele não recebe o apoio terapêutico necessário para alcançar a qualidade de vida. E tudo aquilo que é objetificado, que é desumanizado, como é o caso de todas as questões que aconteceram com ele, e que se vocês lerem o conto vocês vão saber quais são, fez com que ele fosse passível de violência, né? Um objeto, ele não é um sujeito, então você pode agir violentamente contra ele sem um peso na consciência, o que é um problema muito sério, principalmente se a gente está falando aí do apoio terapêutico que essas pessoas precisam. Eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando para você um questionamento, né? Partindo aqui do conto do Kenzaburo Oe, o que é ser normal? Né? O que é ser normal? O que eu considero normalidade? O que eu considero um sujeito apto para viver em sociedade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e diz se você gostou desse vídeo. E também te aconselho muito a conhecer a obra do Kenzaburo Oe. É um cara que vale a pena e eu garanto que vocês vão gostar muito do conto Os Pássaros. Um grande abraço para você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.